Opinião. Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar. Política com Pimenta. Estamos de volta no seu Repórter Cultura na manhã desta terça-feira, dia 21 de março de 2023. Agora já estamos aqui com a nossa transmissão do Política com Pimenta. Júlio Redel, Osmar Campreguer debatendo, discutindo, comentando os principais assuntos da política nacional. Quero inicialmente cumprimentá-los. Muito bom dia, Júlio. Bom dia, Odair, Osmar, Aldorino, equipe da rádio, né? E aos nossos queridos ouvintes aí. Tudo bem, Osmar Bento Campreguer, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Odair, bom dia, Júlio, bom dia à equipe da rádio e nossos ouvintes. Muito bem, vamos começar a nossa Política com Pimenta de hoje. E o nosso Política com Pimenta comentando mais um benefício, né, dos nossos queridos senadores. Quero que vocês comentem aí essa situação desses infinitos benefícios que os nossos políticos lá em Brasília recebem. Eu estou falando aqui que o Senado vai gastar 17,6 milhões de reais. A gente pensa, 17 milhões vai gastar com vai gastar com aluguel de veículos que estarão à disposição dos senadores, à disposição da equipe dos senadores, dos funcionários de primeiro escalão lá do Senado, enfim, 17,6 milhões para 120 veículos que serão alugados lá para o Senado. Isso, claro, é entre os diversos benefícios que esse pessoal tem por lá. Eu quero o seu comentário, Júlio Henrique Redel. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro realmente sobrando, né? Porque parece que está sobrando. Infelizmente, isso é uma realidade do Brasil, né? Hoje, somando auxílios e benefícios, salários dos deputados, por exemplo, eles recebem em torno aí de 170 mil por mês, entre cota parlamentar, que é aquelas viagens, passagens e custeios, né, verbas destinadas à contratação de pessoal. Um secretário, por exemplo, pode chegar aí a uma remuneração de até 15 mil reais. Tem um auxílio moradia, tem o auxílio paletó, tem as despesas de saúde, porque eles não utilizam o Sistema Único de Saúde. Tem cota gráfica, né, para impressão de papel, pastas e assim por diante. E, além disso, depois ainda nós temos a questão da aposentadoria proporcional, né? Muitos abrem mão, né? Mas a grande maioria não. Então, assim, mas o que mais chama atenção nesse custo, né? Nesse valor exagerado, porque está dentro da legislação, claro que não são só os próprios deputados, mas todas as assessorias e a estrutura, né? Mas o que a gente vê ali é carros blindados, né? 120 veículos, destes 30 blindados. Mas por que carros blindados, né? Esse não é o governo do amor? Eu acho que a gente deveria rever justamente essa condição, porque tudo isso agrega ao custo do veículo, né? Não precisaria. O próprio nosso ministro da Justiça, o Flávio Dino, já demonstrou que ele veio para pacificar. Recentemente, ele fez uma visita aí a uma comunidade lá no Rio de Janeiro, a comunidade do Complexo da Maré, uma das mais violentas do Rio de Janeiro, se não do Brasil, né, dominada aí pelo narcotráfico, na maior naturalidade, dizendo que tinha que pegar uns documentos de uma tal ONG lá. Ou seja, nesses lugares, ninguém entra e sai assim, se avisado. É uma outra realidade. E aí o ministro vai lá e faz uma dessas. Então, assim, são situações que não condizem com a nossa realidade do Brasil. O que ele foi fazer lá nessa comunidade? Será que ele foi verificar se todas as pessoas lá estão recadastrando as suas armas? Porque ontem também ele falou disso, né? Segundo nota aí, 81% das pessoas que têm armas já foram recadastradas, que vai até o final do mês de março agora, e já disse bem claramente que não será prorrogado. Então, eu espero que ele tenha feito isso. Então, como nós estamos entrando numa normalidade, né, num movimento aí do mais amor do governo do PT,
eu acho que carro blindado também não precisa. Osmar Campreguer, sua opinião a respeito esse benefício aí para os nossos senadores? Bom, em primeiro lugar, eu quero mudar ou direcionar. O caso aqui se trata do Senado, não do Poder Executivo. Então, meu colega está querendo enganar a opinião pública dizendo que é o governo Lula. Eu não estou nem dizendo que o governo Lula é inocente, não. Mas aqui o caso é o Senado, é o Poder Legislativo, não é o Poder Executivo. Ele misturou as coisas, ele quer envolver o governo Lula nessa esparela ali. O governo Lula não tem nada a ver com isso. Isso é do Senado. Acho isso um absurdo, mas isso não é do Poder Executivo. Meu colega, ele tá colocando o ministro nessa situação, não tem nada a ver com o ministro. Nós estamos falando do Senado Federal, Poder Executivo. Isso não é governo, não é nada do governo federal, não é nada do Executivo. Então, essa é uma operação absurda, uma coisa absurdamente cara, desnecessária. Lembrando que em 2018, 2019, os mesmos senadores gastaram 8 milhões com esses carros alugados. E o nosso nobre senador, agora eleito governador, alugou por 85 meses um veículo que era do assessor dele, pagando aluguel também. Então, eu quero deixar claro que eu acho isso um absurdo. Mas isso não tem nada, zero a ver com o governo Lula. Eu gostaria que o meu colega se refizesse essa resposta, porque ele quer trazer o governo federal, o poder executivo, em algo que é do Senado. Então, nossos ouvintes têm que entender isso. E isso aqui é do poder legislativo, não tem nada a ver com o governo Lula isso aqui. Embora eu não veja nenhum senador de nenhum partido recusar, que poderia ser recusado esse benefício. Eu não quero o meu carro blindado, mas nenhum recusou. Dos 81, todos aceitaram. E isso, repito, não tem nada a ver com o governo, com o poder executivo. Tudo bem, eu vou dar o direito de resposta agora para o Júlio. Não, o que eu quis esclarecer, ou eu quis questionar, é que justamente num período que nós estamos do amor, onde é que eu tive um ministro que foi visitar uma comunidade com alto risco de periculosidade, automaticamente eu não preciso ter carros blindados. Se hoje nós podemos oferecer essa benesse aos nossos deputados e senadores, né, que estamos falando especificamente do Senado Federal, é porque nós somos um país rico, nós temos que questionar como cidadãos. O que eu questionei é por que carros blindados, já que nós estamos vivendo num período de amor, onde é que todas as pessoas têm que cadastrar as suas armas. Todas, não apenas o cidadão de bem. Muito bem, então vamos lá. Vamos para o nosso segundo tema de hoje, que é essa tal da CPI do dia 8 de janeiro. Parece que o governo consegue barrar a CPI. Eu queria o comentário de vocês mais nessa direção. Entender por que um governo que atuou tanto em atacar os participantes dessa manifestação e quem originou a manifestação, quem financiou a manifestação, e o ataque foi maciço aí desde que ela aconteceu, principalmente nas primeiras semanas, primeiros dias, primeiro mês, mas agora, por quê? Por que o governo está atuando contra essa CPI? Quero a opinião de vocês, começo com o Osmar. Bom, eu não quero aqui, me parece que vocês têm um problema, que vocês têm uma coisa chamada ingenuidade. É que nem um proprietário rural, mais ou menos a CPI, é que nem o proprietário rural chamar o IBAMA para ver se ele está em dia. Sempre vai achar alguma coisa que está em problema. É que nem uma instituição, um supermercado, chamar a vigilância sanitária para ver se está tudo em dia. Governo nenhum, de município, de estado, de qualquer esfera, tem interesse em fazer uma CPI, porque a CPI é sempre desgastante para o governo. Essa é a única razão. Não é, ele provavelmente pode ter 90% de razão e 10% de culpa, mas essa culpa vai ser mais exaltada do que a inocência. Então, governo nenhum, em época nenhuma, quer CPI.
O Poder Executivo não quer CPI porque a CPI ela tem uma finalidade específica, é desgastar o Poder Executivo, seja ele de qualquer esfera. Essa é a única situação, é a única razão. Governo nenhum quer CPI. Muito bem, Júlio, seu posicionamento. Temos que entender que assim, essa CPI que comentaram que justamente ela não foi para frente é a CPI, não é a CPMI. Então, o que acontece? Ocorreu aí, o próprio Pacheco, ele tentou aprovar essa CPI, porque se ela ficasse só dentro do Senado, ela poderia prejudicar o andamento das demais. Por que eu digo as demais? Porque está em coleta de assinaturas ainda a CPMI, que é a comissão mista entre deputados e senadores, e também está ocorrendo uma CPI distrital do próprio Distrito Federal. Ontem, inclusive, tivemos aí a convocação do ex-comandante Naime da Polícia Militar do Distrito Federal, que ele fez não vou entrar aqui no detalhe, mas ele fez algumas revelações da própria negligência. Uma delas, por exemplo, que apenas 16 policiais dos 500 estavam dentro do Congresso, que houve erros, sim, estratégicos e houve erros de contenção ali, né? O pessoal devia estar de prontidão e não sobreaviso. Então, isso precisa ser investigado. O que está acontecendo é que o próprio governo, e eu concordo sim com o meu colega, quando dizer que as CPIs atrapalham. O que o governo está fazendo? Ele está tentando colocar outras CPIs no meio agora, CPIs sem insignificância, para serem aprovadas. Por quê? Porque não pode ter mais do que 6 CPIs em processo em andamento. Então, a 7ª não pode ser aberta. Estão cogitando a abertura de CPI para investigar os presentes do Bolsonaro. Só que querem abrir também para os mandatos anteriores, onde é que Lula declarou, inclusive, que ele foi um governo tão bom na sua época e ganhou 16 containers de presente. Então, também é uma preocupação, porque se eu levantar as joias, automaticamente eu vou ter que pegar outras coisas. Então, é necessário, sim, ao meu ver, essa CPI ali específica do Senado, ela já vai tarde, mas forças agora para a gente conseguir buscar a aprovação da CPMI. Alguma coisa vai rolar. Ou seja, quem não deve, não teme. Principalmente, eu vejo quem está mais preocupado com isso é o próprio, novamente, ministro da Justiça e Segurança Pública, o próprio Flávio Dino. Por que agora, depois de uma semana, é que ele vai para o Rio Grande do Norte conter aquela baderna lá, onde tem um governador, inclusive, do PT? Né? E ele vai lá para quê? Para anunciar 100 milhões de reais em segurança pública. Será que depois ele vai para a Bahia também, onde é que a gente tem mais de 40 fazendas sendo invadidas pelos movimentos ditos do MST, que nada mais são do que terroristas também, se a gente usar a mesma nomenclatura e adjetivar como o outro lado adjetiva, né? Índios que se dizem disfarçados ali, terroristas disfarçados de índio, tacando fogo em propriedade particular. Então, isso sim que precisa ser investigado. Por que não se usa o mesmo peso e a mesma medida? Muito bem, agora nós vamos partir então para o nosso último tema dessa manhã aqui no Política com Pimenta, que é a retomada do programa Mais Médicos, esse programa também que foi politizado por um lado, pelo outro. Então, eu quero a opinião de vocês a respeito do Mais Médicos, se é um programa adequado, se é um bom programa. Inclusive, Santa Catarina aqui já disse que não precisaria do Mais Médicos. Quero a opinião de vocês. Osmar, começa com você. Bom, a gente mora num lugar que a gente não tem muita ideia das necessidades da população com relação a médico. Nós moramos numa região onde a assistência à saúde funciona razoavelmente bem, então nós não sentimos a necessidade a falta de médico, porque aqui, em geral, nós temos uma estrutura de saúde boa. Agora, tem outros lugares no Brasil que são remotos, afastados, que precisam de assistência médica. E muitos desses lugares não são assistidos por médico, porque os médicos não querem trabalhar naquela região lá. E o programa Mais Médicos, o novo, agora a retomada do programa,
a prioridade é contratar médicos brasileiros que se interessem para trabalhar naquela região. Primeiramente, a primeira leva de brasileiros que quiserem trabalhar naquela região. Então, poderão se inscrever. Não tendo médicos suficientes, serão contratados médicos que se formarem em outros países aqui vizinhos ou de outros países. E uma última hipótese seria a contratação de médicos cubanos que estejam disponíveis. Então, acho que esse programa vai ajudar muito, porque o governo também vai economizar muito fazendo isso, porque se a população tiver assistência médica para tratamento de pequenos problemas de saúde, e a rede pública em geral, ela vai sofrer menos, porque fazendo uma medicina preventiva, o paciente a população vai precisar menos de internação e, de certa forma, em geral, vai ter uma saúde melhor, e a rede de mercado, a rede hospitalar, ela vai ser menos pressionada. Então, acho o programa bom, eu não sei em detalhes, mas eu acho a ideia de pegar primeiro o brasileiro, de usar primeiro os médicos brasileiros, depois os brasileiros formados no exterior, e, por último, os cubanos, eu acho que também, de certa forma, reduz esse corporativismo do médico, dizendo que o Brasil está importando médicos. Então, os médicos, o corporativismo já é contra o programa, mas está a oportunidade dos médicos trabalharem, se oferecerem para trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Então, acho que o programa vai ser uma coisa boa para a população, e a saúde no Brasil vai continuar sendo melhor, a população vai ser melhor assistida. Júlio Redel, seu posicionamento sobre o Mais Médicos. Olha, o projeto é sempre bonito, né? A execução é que tem alguns percalços no meio, né? Ontem, no discurso sobre o Mais Médicos, o presidente Lula, ele falou sobre os seus 80 dias de governo. Abre aspas, nestes 80 dias de governo não se fez outra coisa a não ser tentar recuperar tudo aquilo que tinha dado certo e foi destruído pelo governo Bolsonaro. Fecho aspas. Ou seja, ele teve que falar do Bolsonaro de novo. Então vamos falar do que deu certo no governo do PT com relação aos Mais Médicos. Na época do PT, foram desviados mais de 7 bilhões de reais para Cuba, onde o médico ganhava, na média, aí, 11 mil reais, só que desses 11 mil, só 3 mil ele recebia. 3 mil recebia ainda em cima de alguns controles, né, e algumas cobranças aí adicionais para envio desse dinheiro para retorno em Cuba, né, e algumas questões que a família tinha que atender. Então, assim, eu vejo a ideia do programa muito válida. Na época, inclusive, várias questões foram levantadas, né, de dúvidas pelo próprio TCU, PGR, e dentre as ações do governo da época, então Bolsonaro, sugeriu-se a aplicação de uma prova, o Revalida. E aí que começou a acontecer o êxodo, né, dos médicos cubanos aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que a ideia é muito boa. Primeiro, dar oportunidade, sim, aos que aqui estão no Brasil. A universidade ou aquele estudante que se formou em medicina e utilizou-se de bolsa, por exemplo, que ele cumpra um período de trabalho voluntário pelo mesmo período, uma sugestão, pelo mesmo período da sua formatura, sei lá, 5 anos de formação, 5 anos ele vai se dedicar agora para pagar essa tua bolsa. Como é que se faz a seleção? Os mais bem colocados na prova selecionam, escolhem aonde eles podem trabalhar. Os que foram menos avaliados na prova, mas que também passaram, ficam por último na escolha e acabarão tendo que escolher, né, ou serem direcionados para lugares talvez um pouco mais distantes, com algum custo, eu acho muito justo. Não tem médicos suficientes no Brasil, aí sim, aí a gente traz médicos de onde tiver, Cuba, Europa, Argentina, não sei, mas que sejamos justos com aqueles que aqui estão. Muitos brasileiros vão para outros países também estudar. Por quê? Porque acaba sendo mais barata. A Argentina é um exemplo disso. Mas que se faça uma prova com esses também, esses que vêm de fora.
Então, a gente tem que usar somente um bom controle e que sejamos e utilizemos de critérios justos. Até porque estaremos falando de saúde, estamos falando de vidas. Então, não é só porque veio que eu tenho que ter essa noção de certeza, de confiança. Espero que realmente sejam pessoas qualificadas. Muito bem, esse foi o nosso Política com Pimenta de hoje. Nós voltamos na quinta-feira com o quadro bissemanal, onde Júlio Redo e Osmar Campreguer debatem e comentam as principais notícias da política nacional. Osmar, um abraço para você, até na quinta-feira. Abraço, Daír, abraço, Júlio, abraço aos ouvintes e à nossa equipe da Rádio Cultura. Até quinta, então. Júlio Redo, até na quinta-feira. Até na quinta, um abraço ao Daír, Osmar, equipe da rádio, né? E aos nossos queridos ouvintes, até na quinta-feira, então.